Está todo mundo vendo a tela? Pessoal, quando vocês estiverem vendo, avisem, por favor. Estamos vendo já está compartilhado. Estou vendo sim. Tá? Legal. Podemos começar. Eu vou só falar umas palavrinhas antes, tá, Domênica? Depois eu passo a palavra para vocês, tá bom? Tá bom. Então, eu vou dar início aqui à banca, né, de apresentação de TCC, TCC 2, né, da Domênica, da Fernanda e da Maiara, né? O título é Desenvolvimento de aplicativo celular para acesso a edifícios via senhas individuais, reconhecimento facial e reconhecimento biométrico. Eu queria agradecer a presença aí do professor Alexandre Lastaus e o nosso convidado externo, né, o engenheiro Vinícius Isaac, por terem atendido aí o nosso convite, né. O nosso ritual, né, vai ser, primeiramente, o grupo vai apresentar, né, o trabalho em torno aí de 15 a 20 minutos no máximo, né. Depois a gente vai ter um tempo aí de arguição por parte dos elementos da banca, né? E aí, por último, a gente vai deliberar a respeito aí da nota, né? Que a gente vai efetivamente aplicar o trabalho, tá bom? Aí, nesse último instante, eu vou pedir que vocês saiam um pouco da sala, né? Para que a gente possa ter tempo de deliberação, tá bom? Então é isso. Vou passar a palavra para vocês, né? Vamos com calma e sucesso. Vamos lá. Muito boa noite a todos. Nós somos 3 estudantes do curso de Engenharia Mecânica e Mecatrônica. Eu sou a Domênica dos Santos. Nós somos compostos por um time de 3 integrantes. Sou eu, a Fernanda Morales e a Maiara Santos Quinaglia. Como já dito anteriormente, nós iremos explanar um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento do nosso projeto de conclusão de curso, que é a criação do aplicativo celular para acesso a edifícios residenciais via senhas individuais, reconhecimento facial e reconhecimento biométrico. Nós seguiremos a seguinte agenda: iniciaremos pela introdução, depois contextualizaremos sobre a seleção das tecnologias empregadas no nosso projeto, posteriormente a metodologia, os resultados obtidos e as considerações finais. Atualmente, nós vivenciamos um momento histórico em que diversos tipos de redes de conexões são criadas diariamente, e isso impacta diretamente a vida do homem. Voltando um pouquinho no contexto histórico, os primeiros dispositivos eletrônicos móveis e inteligentes, que são chamados smartphones, eles foram criados no ano de 2007 pela Apple e, posteriormente, em 2008 pela Google. Segundo uma pesquisa efetuada pela consultoria EPN, nesse ano mesmo de 2020, o Brasil é o 3º no ranking de países que mais despendem o tempo do dia a dia utilizando aplicativos celulares. O tempo gasto é de 3 horas e 40 minutos diários. E nos últimos 3 anos, houve um aumento de 35% nesse uso dos aplicativos. É bastante relevante. E conforme elucida o Ministério da Saúde, agora nesse ano de 2020, em dezembro de 2019, surge o coronavírus, causado pelo SARS-CoV-2, e ele foi disseminado, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19. E, em seguida, ela foi disseminada e transmitida de pessoa para pessoa. Levando em consideração todo esse contexto, nós selecionamos como forma de desenvolver o nosso projeto a situação de uma amiga da Maiara, integrante do nosso grupo, o qual essa amiga da Maiara, ela ficou cerca de 30 minutos durante a madrugada fora do seu condomínio, tendo a presença de um porteiro, o qual no momento ele estava dormindo, ele adormeceu durante a madrugada e a amiga dela ficou do lado de fora. O condomínio ele só permitia acesso sem a utilização do usuário, então só o porteiro conseguia conceder.
E aí o condomínio ele resolveu, depois de assembleias e afins, inserir a tecnologia da biometria. Porém, nesse momento de pandemia, não é ideal em que superfícies de uso comum sejam acessadas, estejam disponíveis. Então, essa ferramenta paliativa, ela foi posta a esmo. Surgiram 2 insights para que nós pudéssemos desenvolver, de fato, o nosso aplicativo, o nosso protótipo. No caso, o ponto inicial foi como nós poderíamos desenvolver uma tecnologia para que as pessoas adentrem as suas residências no período noturno e com segurança. E o segundo insight foi de como nós poderíamos trazer uma solução tecnológica para essa questão higiênica e entradas de acesso comum. Através desses 2 insights, nós chegamos à conclusão do nosso protótipo. Então, nós resolvemos desenvolver um projeto em IoT. Para quem não tem conhecimento do que é um projeto em IoT, IoT vem do termo em inglês, Internet of Things, que é a internet das coisas. Então, nós precisamos ter um celular conectado ou alguma fonte de conexão ligada a um banco de dados em nuvem, e essa integração tecnológica, ela precisa ser vinculada a uma coisa, que no caso do nosso aplicativo, o que nós decidimos? Utilizar um aplicativo celular para acessar edifícios, residências e afins, utilizando o próprio dispositivo e as tecnologias ali existentes, sendo contextualizado por um projeto de IoT. O objetivo do nosso estudo são 2. O primeiro é desenvolver a solução tecnológica para permitir a entrada somente de pessoas autorizadas em condomínios e residências, evitando assim um exemplo do desconforto da amiga da Maiara, por exemplo, né? E o segundo ponto seria o de trazer uma solução tecnológica que, de certo modo, possa trazer um impacto na questão higiênica em entradas de edifícios e residências que são caracterizadas por um acesso comum. Agora, pessoal, nós temos aqui um vídeo para vocês da aplicação prática do nosso projeto. Foi desenvolvido, foi implementado fisicamente, e aqui segue um vídeo para vocês terem um pouquinho da contextualização. Acho que está sem som. Eu acho que foi sem som. Não vai importar muito também. Tá dando. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Bom, pessoal, essa é a contextualização, é a aplicação prática. Nós aplicamos o nosso projeto na casa da Fernanda, integrante do nosso grupo. Então, na residência dela, ela consegue pegar o seu celular, seu smartphone e adentrar a sua residência. Bom, para a questão... Não, tá bom. Para a questão do nosso desenvolvimento, nós precisamos selecionar algumas tecnologias e nós começamos pelos os tipos de desenvolvimento mobile. O desenvolvimento mobile, ele é aquele desenvolvimento voltado para os aplicativos através de uma linguagem de programação e, dependendo do tipo de desenvolvimento, ele é aliado a um framework que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. O primeiro desenvolvimento mobile, que é bem conhecido, é o desenvolvimento web, que utiliza linguagem de programação como HTML, JavaScript, CSS. Ele utiliza o navegador web para rodar o aplicativo, então ele não precisa ser instalado no dispositivo da pessoa, mas ele apresenta uma baixa compatibilidade com os recursos do dispositivo, mas ele tem um custo baixo de implementação. Em questão do desenvolvimento nativo, ele utiliza uma linguagem de programação para cada sistema operacional. No caso, os mais conhecidos são o Android e o iOS. Então, para cada linguagem de programação, para cada sistema operacional, a gente vai ter uma linguagem. Por exemplo, o Android ele vai utilizar
JavaScript, C++ e algumas outras. E os aplicativos em iOS eles precisam ser desenvolvidos com a linguagem de programação Objective-C. Ela é única. Em questão das interfaces, elas são específicas também para cada sistema operacional. Então, o Android ele vai precisar de um ambiente de desenvolvimento como o Android Studio ou IntelliJ IDEA. E os aplicativos em iOS eles vão precisar ser usados no Mac, dentro do ambiente de desenvolvimento Xcode. Com o desenvolvimento nativo, a gente consegue pegar todo o potencial do nosso sistema operacional, porque eles são feitos sob medida para aquele sistema operacional, mas a gente acaba tendo um tempo e um custo de desenvolvimento elevado, porque a gente não pode ter um reaproveitamento de códigos, e por você ter que ter equipes distintas para cada sistema operacional, isso acaba elevando ainda mais. O desenvolvimento híbrido, que é o que a gente escolheu para fazer o nosso projeto, ele utiliza características do desenvolvimento web e do nativo através de um framework. E o grande diferencial dele é que ele é um desenvolvimento em multiplataformas, então ele consegue desenvolver concomitantemente para iOS e para Android. Então ele tem um tempo e um custo reduzido a partir disso. E o desempenho, ele é um pouco menor que o desenvolvimento nativo. Os frameworks, eles são muito importantes para o desenvolvimento híbrido, porque são eles que vão fazer a questão do encapsulamento do código-fonte com uma aplicação nativa, e eles vão apresentar essa interface a partir do desenvolvimento web. Por trazer essa conversão, isso acaba fazendo com que o app ele não tenha uma performance tão grande quanto o nativo, mas é bem parecido. Dentro dos frameworks mais conhecidos, nós temos o Ionic, que tem um tempo de mercado maior entre os conhecidos. Ele foi lançado em 2013, então ele tem uma grande comunidade dentro do mundo do framework. Ele consegue oferecer apps de alta qualidade e em várias linguagens de programação, como HTML, JavaScript e CSS, além de uma integração com outros frameworks. Outro bem conhecido é o React Native, que foi criado pela equipe do Facebook em 2015. Ele tem apps que são muito famosos, que nós usamos como o Pinterest, o Instagram e o Facebook. Então, ele tem uma ótima posição no mercado a partir disso, uma grande comunidade e tem uma alta performance. O Flutter, ele é o framework que nós escolhemos para o nosso projeto. Ele é o mais novo no mercado, mas ele foi desenvolvido pela equipe da Google, e ele é um desenvolvimento orientado a objetos, então isso leva a uma aprendizagem mais rápida do programador, e ele tem um melhor desempenho porque ele apresenta uma linguagem própria, que é o Dart, e ela é uma linguagem de programação avançada. Outro ponto que nós precisamos definir é a questão dos microcontroladores, porque são eles que eles vão fazer a ponte entre o aplicativo e a ponte elétrica. Então, é a parte eletrônica do projeto. Então, o microcontrolador nada mais é que um microcomputador que possui um processador, que possui uma interface de entrada e saída para periféricos, ele tem memória e interface de comunicação. Dentre os microcontroladores, os mais conhecidos, a gente pode citar o Raspberry Pi, que ele é voltado para os programadores que buscam um processamento muito grande em relação aos outros. Então, ele tem uma variedade maior de interfaces de entrada e saída, ele tem a possibilidade de rodar um sistema operacional, que é o Linux, e ele tem uma integração para periféricos de computador. O mais conhecido dos microcontroladores, nós temos o Arduino, que ele usa o microcontrolador ATmega328, e ele tem uma interface própria de desenvolvimento. Então, o que mais diferencia ele é a questão da variedade dos shields que ele tem, que são módulos que você pode acoplar dentro do microcontrolador e criar várias coisas. Então, por exemplo, você pode usar um sensor de umidade, um sensor de pressão, várias coisas. Então, isso facilita a questão da programação e você ainda tem um baixo custo. Além de ter diversos tipos de placa, dependendo do seu projeto. O módulo Node MCU,
que é o módulo que a gente escolheu para o nosso desenvolvimento, utiliza outro microcontrolador, que é o ESP8266. Ele tem a possibilidade de desenvolvimento em 3 ambientes, incluindo o ambiente de desenvolvimento do Arduino. O que é interessante nessa placa é que ele já tem uma interface Wi-Fi já acoplada, o que facilita muito para que a gente possa fazer em aplicações em IoT. Além das tecnologias já explanadas a vocês, nós precisamos definir de que forma os nossos dados seriam armazenados. Ferramenta nada melhor do que essa, né? Seriam os bancos de dados. Conforme a Oracle Brasil define, um banco de dados é uma coleção organizada de informações, ou dados são estruturadas e normalmente são armazenadas eletronicamente no sistema de computador. Existem inúmeros tipos de bancos de dados, e isso, a seleção do mesmo depende muito da utilização do usuário, o que o usuário almeja e como ele almeja armazenar. Na nossa situação, no caso do nosso desenvolvimento, dado que o nosso framework, que é o Flutter, e a nossa linguagem, que é a Dart, eles foram desenvolvidos pela Google, nós optamos por selecionar nada mais, nada menos do que um banco de dados da Google, que é o Firebase, devido à integração, sincronia, já com o nosso framework selecionado. Além dessa tecnologia, nós precisávamos tornar o nosso aplicativo mais seguro. E dentre as opções de segurança, nós enxergamos que eram as melhores a serem elencadas: senhas, biometria digital e reconhecimento facial. Biometria é a ciência que estabelece a identidade de uma pessoa baseada em suas características físicas ou comportamentais, assim como impressão digital, facial, íris e voz. Essa descrição é dada por Ross Jain Nandakamur, em 2011, página 7, do livro, um dos livros mais considerados, referenciados no mercado de biometria. O nome do livro é Biometrics. Devido aos estudos levantados, nós resolvemos, por um viés mais de segurança mesmo, selecionarmos essas 3 fontes de autenticação, via senhas, o reconhecimento da biometria digital e o reconhecimento facial. Bom, a primeira coisa que nós tivemos que fazer na hora que a gente começou a desenvolver foi a questão de como a gente faria para que o aplicativo funcionasse. Então, nós seguimos um fluxo para que a gente tivesse uma visão geral do que teria que acontecer dentro do nosso projeto. Então, a primeira coisa seria a questão do usuário iniciar o app. Quando ele inicia o app, o aplicativo ele vai ver se esse usuário já é cadastrado. Se ele não for cadastrado, ele vai pedir uma senha mestre. Essa senha mestre ela só pode ser mudada pelo administrador do banco de dados. E se essa senha mestre ela estiver correta, esse usuário ele é cadastrado a partir de e-mail e senha ou pelo Google. A partir desse cadastro, é pedido uma autenticação para ele. Essa autenticação é o que a Domênica tinha falado no slide anterior, a questão da biometria digital ou o reconhecimento facial, dependendo do dispositivo que a pessoa tem. Se essa autenticação for aceita, o aplicativo ele vai mandar um sinal no banco de dados, informando que o portão precisa ser aberto. A partir disso, o Node-MCU ele vai interpretar esse sinal e vai abrir esse portão, através de uma ligação elétrica. Bom, a primeira coisa que a gente teve que fazer depois desse fluxograma, desse funcionamento já definido, desculpa, a primeira coisa foi a questão da configuração do nosso banco de dados. Então, nós escolhemos colocar nele a questão do nosso estado, se o portão estaria aberto ou fechado, e a nossa senha mestre. Nós tivemos que colocar isso no formato JSON, que é um formato em que o app pode trabalhar e o Node-MCU pode interpretar. Para fazer essa integração do microcontrolador com o banco de dados, nós fizemos com que, na programação, nós
nós tivemos que fornecer para o Node MCU uma senha específica que só o administrador do banco de dados tem, para que a gente tivesse uma camada de segurança a mais, e a programação basicamente segue o fluxograma que nós temos ao lado direito, em que ele tem que retornar o estado do banco de dados, em que ele vai ver se ele está como aberto ou fechado. Se ele for aberto, ele vai ligar o relé. Se ele estiver como fechado, ele vai desligar o relé. Bom, aqui então são as telas do nosso aplicativo desenvolvido. Primeiramente, a gente vê a tela onde solicita a senha mestre. Essa senha mestre ela é solicitada quando o usuário é novo ou mudou de celular ou por algum motivo teve que reinstalar o app. Na segunda parte de e-mail e senha, nós temos então a tela de registro do usuário, no qual ele pode registrar por e-mail, senha e nome, ou pelo próprio login com a Google, e também a tela de login, que também é solicitada somente quando o usuário troca de celular. Depois, temos a tela inicial do aplicativo. Esta tela é a que sempre aparece para usuários ativos no aplicativo. Então, é uma tela de bem-vindo e aparece os portões que o usuário tem. Após isso, clicando no botão portões, ele tem o reconhecimento, que pode ser biométrico ou facial, dependendo do celular. E após isso, tem o botão abrir portão, que envia um sinal direto para o banco de dados, mudando o status do portão para aberto ou fechado. Depois a gente tem, então, como foi feita a ligação com o microcontrolador. Essa foto é uma foto de teste nossa, no qual o microcontrolador está numa placa protoboard, usada para testes. Então, nesse modo, o microcontrolador está no estado aberto, que é quando ele está com esse LED azul, e ele passa o sinal para o relé, que acende esse LED vermelho. E este relé é ligado à fechadura eletrônica, como veremos à frente. Bom, aqui então é o nosso protótipo. Acima, o circuito impresso, nós usamos uma placa de fenolite e soldamos o Node MCU na placa, junto com o relé, e utilizamos jumpers para interligá-los. E embaixo nós temos, então, o fluxograma da nossa ligação. O Node MCU, ele utiliza uma fonte USB, que é basicamente um cabo de celular normal, comum. Depois, ele passa o seu sinal elétrico para o relé, o módulo relé. Após isso, na minha casa, nós utilizamos o interfone. O interfone pode ser substituído por uma fonte que passa sinal elétrico 12 volts e ela é ligada à fechadura eletrônica. Aqui nós temos, então, a caixa que utilizamos para proteger o nosso protótipo. É uma caixa desenhada no AutoCAD Inventor e impressa pela impressora 3D da nossa faculdade, e o protótipo final fixado dentro da caixa por encaixe e com as saídas para a ligação do Node MCU e a ligação do relé. Bom, após colocado o protótipo em funcionamento, nós tivemos então alguns resultados. Conseguimos o funcionamento do aplicativo pela tecnologia 4G ou Wi-Fi, possibilitando, então, o usuário poder abrir o portão mesmo longe de casa ou dentro de casa. O tempo médio do acesso ao aplicativo para a abertura do portão é de menos de 2 segundos. E também conseguimos uma possibilidade, né, do aumento da higiene para acesso de edifícios, eliminando, então, o contato a áreas comuns, como a biometria digital afixada no portão. E a maior comodidade para a abertura do portão. Bom, no primeiro gráfico à esquerda, nós temos, então, os tempos cronometrados, que é o tempo entre a pessoa apertar o botão e entrar em contato com a fechadura elétrica para abertura, que foi uma média de 1,36 segundos.
E no gráfico da direita, nós temos, então, a eficiência da solução, que se mostrou mais eficiente com pessoas com bolsas ou mochilas, que podem perder a chave dentro da bolsa, e do que com pessoas sem mochila, com a chave no bolso, entre outras. Mas veremos à frente que a eficiência não foi um dos pontos que nossos entrevistados indicou. Bom, fizemos então uma pesquisa de campo por meio do Microsoft Forms, onde fizemos algumas perguntas e aqui temos os gráficos. O primeiro gráfico à esquerda seria a intenção de utilização. 80% dos entrevistados responderam que sim, utilizariam a solução. E dentro desses 80%, acreditam que a vantagem da solução seria a segurança e a agilidade para adentrar suas casas. Dentro dos 20% que não utilizariam a solução, acreditam que a maior desvantagem da solução seria a segurança do celular, por ter que usar o celular na rua e grandes chances de roubo numa cidade grande como São Paulo. Dentro dos 20% que não utilizariam a solução ainda, temos a faixa etária, que é de 60% da faixa etária de 15 a 35 anos, o público mais jovem. Junto com os custos do projeto, eu selecionei para trazer o comparativo do mercado. Hoje em dia, no Brasil, a empresa que mais fabrica porteiros eletrônicos é a Intelbras. À esquerda, nós temos um porteiro eletrônico mais indicado a empresas, que ele faz relatórios de entradas e saídas e indica quem entrou em qual horário. Por isso, o preço mais alto, de R$ 1.500. E ao lado direito temos a solução mais em conta, que seria para residências, edifícios, que custaria R$ 500, porém não gera este relatório. As duas soluções, a entrada é feita por um cartão NFC, então você não consegue o acesso ao edifício, casa ou empresa, pelo celular. E também temos uma tabela demonstrativa dos nossos gastos com o protótipo. Claro que os gastos eles não podem ser comparativos com o mercado, visto que não tem um gasto com desenvolvimento, né, um gasto de horas que desenvolvemos o aplicativo e toda a solução, e também não tem o gasto da impressora 3D por usarmos os recursos da universidade. Então, aqui temos as considerações finais. Bom, gente, em questão de possíveis melhorias para o nosso projeto, nós elencamos 4 delas, sendo as mais interessantes. A primeira delas seria a questão da tecnologia do NFC. No caso que a gente não tivesse uma conexão wireless, já que a gente já tem a questão do 4G e Wi-Fi aplicadas, nós também poderíamos colocar um gerenciamento através de um perfil administrador e perfis usuários, quando se tratam de edifícios, por você estar com um grande número de usuários e talvez você tem algumas pessoas saindo do edifício, algumas pessoas que estão se mudando, entre aspas, etc. Em questão a gente precisaria de um desenvolvimento de um aplicativo compatível para o sistema operacional iOS. Nós fizemos alguns testes para que nós conseguíssemos desenvolver para iOS, mas nós chegamos em alguns impasses que, mesmo tendo um desenvolvimento híbrido, nós precisaríamos fazer algumas configurações a mais dentro do aplicativo, além de precisarmos de um MacBook específico para desenvolvedores, o que nós não tínhamos como recurso, então isso acabou ficando com uma melhoria. E uma possível melhoria, que foi uma coisa que muitos dos entrevistados apontaram, foi a questão da segurança do celular. Então, uma das possíveis melhorias seria a questão do uso da geolocalização para abertura da fechadura. Então, quando o usuário estivesse próximo à sua residência, a fechadura poderia ser acionada automaticamente. Só complementando, Mai, volta um pouquinho, além de termos a necessidade em relação ao desenvolvimento do sistema operacional da iOS, nós precisaríamos de uma licença anual, que hoje está em torno de R$600, o que
traria, assim, contradizeria a nossa essência do projeto, que é trazer a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico para um fato do cotidiano e por um baixo custo. Então, por esses motivos que nós resolvemos não optar por esse desenvolvimento neste momento. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que reservaram um espacinho em suas agendas. Sei que o dia a dia de todos é muito corrido, nós temos os nossos compromissos, mas vocês reservaram esse espacinho e isso é muito importante para nós. É um momento único nas nossas vidas. Gostaríamos de agradecer também ao nosso grandioso orientador, Sérgio Rabelo, por acreditar no nosso projeto, no nosso potencial e nos acompanhar nessa trajetória árdua de 1 ano. Gostaríamos também de agradecer ao professor Alexandre Lastaus, que topou fazer parte da nossa banca e colaborou também com sugestões e melhorias para o nosso projeto. Ao Vinícius, que se dispôs a participar, a compor a nossa banca, e ao nosso amigo de classe, Guilherme Teixeira, o qual colaborou muito com a troca de conhecimentos para que nós pudéssemos melhorar, improvisar, melhorar mesmo o nosso aplicativo de um modo geral e melhorar sua performance e desenvolvimento. E também gostaríamos de agradecer as ideias mirabolantes da listinha da Maiara, porque ela tem uma lista de ideias mirabolantes mesmo, as quais nós pegamos uma ideia e tornamos realidade, tornamos o projeto real e implementado. E também eu gostaria de agradecer meu pai, que foi o patrocínio do projeto, que ajudou a gente. Nossa, perdão, Sojiba. Ele ajudou a gente demais com todas as ligações elétricas, fora que é o garoto propaganda do vídeo. Ele comprou a nossa ideia, pessoal. Literalmente, ele comprou porque é na residência dele que o nosso projeto está implementado. Aqui fica um espaço para dúvidas e sugestões também, caso alguém esteja disposto a fazer algum tipo de comentário, se ficou alguma dúvida e afins. Ok. Terminaram? Legal. Então, a gente pode já dar início à segunda fase, né? Em que, pelo menos, os integrantes da banca, né? Vão tecer alguns comentários, né? Sugestões, né? Sempre com o intuito de melhorar o trabalho de vocês, tá bom? Eu vou começar com o membro externo, o Vinícius. Vou passar, então, diretamente a palavra ao Vinícius, para que ele possa tecer os comentários dele, né? Boa noite, gente. A palavra está com você. Agradecer as meninas aqui que me convidaram para fazer parte. Eu, quando conheci a Fernanda, ela era recém-caloura, recém-admitida, e eu incentivei ela a fazer engenharia mecânica. Eu também sou engenheiro mecânico, sou da espécie de vocês. De uma maneira geral, eu achei o trabalho muito interessante. Eu me surpreendi ao ver, assim, talvez por eu estar um pouco fora do meio acadêmico desde 2010, que eu terminei meu mestrado, e não voltei mais, a vida profissional acabou me engolindo, mas eu me surpreendi bastante como mudou a dinâmica, a questão da tecnologia utilizada no dia a dia. A hora que eu vi no meio do trabalho, a gente utilizou uma impressora 3D. Quando eu fiz faculdade, a impressora 3D era algo assim, era o protótipo do protótipo do protótipo, assim, como como a fechadura de vocês foi. Comentários. Vocês são futuras engenheiras, daqui 5 minutos vão ser, com certeza, e vocês realmente pensaram no que agrega valor num produto, e, querendo ou não, no final do dia, o engenheiro ele vai ser cobrado para fazer bom, bonito e barato, simplesmente assim. É isso que eu sou cobrado o dia inteiro, e é isso que vocês são cobradas. Vocês pensaram na utilidade do produto, vocês pensaram em ocasiões do produto, por exemplo, quem vai usar? Minha mãe não usaria, minha mãe tem 74 anos, eu usaria, e usaria mesmo, de verdade. Então, vocês chegaram a pensar nisso. A única coisa que eu senti, assim, uma certa dificuldade de entender, e se faltar luz? Isso vocês vão ter que sobrepor esse pequeno defeito. Mas é para isso que o engenheiro serve. Então, fica meu feedback em relação a isso, só em relação à falha, mas meus parabéns. Para mim foi uma coisa, assim, nova e diferente.
eu tenho um comentário. Muita gente na pesquisa comentou isso. E se falta luz? E se falta luz, a gente pode adentrar o portão com a chave. Assim como se faltar luz, o elevador para de funcionar e a gente, infelizmente, vai ter que usar a escada. É que no protótipo não aparece, a fechadura está ali. Não, então, a fechadura, ela tá no portão, o protótipo, ele tá dentro de casa. Ela não precisa estar muito perto da fechadura para funcionar. Entendi. É que como no exemplo que eu dei não tinha fechadura, eu acho que foi esse ponto, né, Vini? Então, não é de se pensar, nós fomos questionadas em relação a essa vertente, mas não teria, assim, a priori, né, claro que nós podemos pensar em desenvolvimentos futuros, mas a priori nós recorreríamos ao recurso mais primitivo, né, então seria o uso das chaves. Perfeito. Obrigado. Okay. Muito obrigada pelas considerações, Vini. Obrigada. Agradeço ao Vinícius pelas observações, pelas sugestões até, né, na melhoria do trabalho. E agora eu passo a palavra para o professor Alexandre Lastals. Muito bem. Boa noite a todos de novo. Agradecer ao professor Rabelo pelo convite. Eu sempre gosto de participar dessas bancas. Eu queria me manifestar a minha tremenda surpresa. Depois de 8 meses dando aula para a Domênica, o microfone dela está funcionando. Professor! Nossa senhora, o que aconteceu, Domênica? Deu um jeito, a engenheira Domênica consertou o microfone. Foi o universo, professor. Aí sim. Então, parabenizar vocês pela conclusão do trabalho. Eu tenho só alguns poucos comentários a respeito do trabalho em si e a respeito do artigo, né? O legal do trabalho é que vocês não ficaram presos só no elemento da fechadura, né? Vocês pensaram no sistema, né? Então, que nem a gente conversa nas aulas de projetos mecatrônicos, você tem que pensar no negócio funcionando, né? Não basta fazer aquele pedacinho. Poxa, mas se aquele pedacinho não for incorporado em algum lugar e não funcionar dentro de um todo, não vale nada. Então, vocês se preocuparam, olha, com conexão, com o banco de dados, um acesso. Eu só achei talvez meio estranho esse negócio da chave mestra, né? Ou como é que é a senha mestra, de uma pessoa que é o administrador do banco de dados ter essa senha. A senha do Node MCU também está na mão dele. Se der uma dor de barriga do administrador lá de banco de dados, vocês estão meio vendidos, né? Talvez fosse interessante, numa versão futura, você não deixar tanto poder na mão de uma pessoa só. Eu já trabalhei em empresas onde o administrador do banco de dados tinha o poder e em algumas situações a gente passou uns maus bocados aí, quando o cara tinha que ser trocado ou se o cara estava inacessível, né? Então, talvez pensar, você instala o aplicativo e você, pela primeira vez, precisa de uma senha, talvez colocar o e-mail de alguém que vai receber um aviso e vai entrar em contato com você ou vai te cadastrar uma senha temporária. Não sei, não me agrada essa ideia de uma senha mestra, né? Só um comentário. O professor, inclusive foi um ponto mapeado por nós, é que nós ficamos numa nuance, ou nós focaríamos na aplicação física, ou nós despenderíamos tempo para poder fazer esse perfil de administrador, porque assim, nós chegamos à conclusão que o ideal mesmo, se nós formos futuramente implementar o projeto em residências que possuem diversos condôminos, seria legal ter um perfil do administrador mesmo, um perfil não o desenvolvedor, mas um perfil de administrador, por exemplo, um síndico no condomínio, e um perfil dos usuários. Foi mapeado. Exatamente o que eu pensei. Exatamente. A gente até mapeou aqui nas considerações finais. Só que, como o nosso time box era realmente curto, porque você fala de 1 ano, mas na verdade são o quê? 8 meses de desenvolvimento, chutando alto, porque nós começamos em abril e paramos agora em novembro, né? Então, nós pensamos em uma conversa assim muito dura, a gente sentou com o nosso mestre Rabelo e a gente conversou com ele e explanou a situação, aí nós chegamos a essa conclusão para que tivesse, de fato, algo que transmitisse segurança, mesmo que não seja tão eficaz como nós almejamos. Quando eu vi o título do trabalho, eu já imaginei uma aplicação num condomínio clube com uns 1.000 apartamentos, umas 3 ou 4 pessoas por apartamento, uns 4.000 usuários, já uns negócios
uma coisa mais grande, Essa é a maior. nossa ideia, inclusive, professor. E também, além do nosso tempo de desenvolvimento, né, a gente teve o tempo de aprendizado, porque eu gosto de elencar que ninguém aqui sabia programação. E era não saber mesmo. Então, a gente teve que aprender sozinha, numa época de pandemia, com vários vídeos do YouTube, foi assim. Então, assim, só o tempo de aprendizado a gente já demandou aí 2, 3 meses para a gente aprender a mexer em banco de dados, fazer o código no Flutter, usar um framework. Então, Legal. Professor, Esse porque framework, então, parece que então é fácil de aprender. Vou querer usar esse negócio aí. a curva de aprendizagem dele é realmente bem curta, e como o senhor sabe, nós não somos programadoras, nós não éramos programadoras, então nós tivemos que nos debruçar, de fato, nesse ambiente que não é tão novo para a gente, porque no curso de engenharia, não sei se todos têm esse conhecimento, mas ao ingressarmos, nós temos aulas de lógica de programação, contato com a linguagem C, C++, porém nós não somos programadoras, e foi um desafio extremamente árduo, mas que deu resultado, deu fruto, conforme nós esperávamos. Legal. Que mais? Uma coisa que me ocorreu também, vocês focaram, por exemplo, nessa parte de instalar o aplicativo e cadastrar uma pessoa nova. E se eu precisar tirar alguém? É fácil? O casal se separa, ou um locatário acabou o aluguel. Como é que eu tiro o cara de lá? Falou, você não entra mais. Então, professor, eu acredito que isso ainda entra nessa questão do perfil administrativo e o dos usuários. É uma coisa que eu poderia dizer que nós realmente tentamos fazer essa questão dos administradores e dos usuários. Foi uma coisa que a gente pesquisou bastante, mas a gente viu que a gente ia decorrer de um bom tempo nisso e talvez não focar na aplicação, como a Domênica já tinha dito. Por enquanto, a gente consegue, a partir do banco de dados, a gente consegue ter uma lista dos e-mails e os logins feitos pelo Google em uma área específica, e você pode tirar aquele... Manualmente, você vai lá e remove. Remove. Por enquanto, está dessa forma. Mas, realmente, nós tivemos dificuldade nessa parte dos usuários, dos administradores, né? Porque... Na realidade, vocês não implementaram essa parte de interação com o administrador, né? Tem que ter uma interface com ele. Talvez. Sim, nós precisaríamos desenvolver um ambiente. De fato... Né? Oi, professor? E não com o usuário, né? Uma interface de administração do sistema. Né? Exatamente. Temos algumas ideias, mas não deu tempo para a gente implementar. Legal. Que mais? A parte do trabalho, acho que era mais ou menos isso aí, as minhas dúvidas. Com relação ao artigo, eu talvez tenha uma ou duas sugestões aqui. Por exemplo, logo depois do resumo, vocês colocaram algumas palavras-chave, né? Residências, aplicativo e condômino. Eu não sei se essas palavras-chave talvez reflitam mesmo o trabalho de vocês. Não sei se talvez procurar algumas palavras que realmente levasse a pessoa a alguma coisa de segurança biométrica, alguma coisa mais direcionada para o tema do trabalho. Né? Eu achei que ficou... Se eu procurar por residência e encontrar não sei, um sistema de biométrico para reconhecimento facial, tal, não sei se a pessoa estaria procurando esse tipo de coisa. O aplicativo, né, é uma coisa acho que muito, muito genérica. Então, professor, em relação a esse ponto, não sei se nós inicialmente fizemos da maneira errônea, porém, não tá errado. nós elencamos as palavras... Você escolhe, né? Não tem certo e errado. Isso, nós escolhemos as palavras que... Desculpa. Não, só uma sugestão de tentar fazer a coisa um pouco mais direcionada para cair no trabalho de vocês, né? Sim. Não, perfeita consideração, professor. Perfeita consideração. É que, como nós estamos aprendendo, assim, um artigo a gente vai aprendendo, né, fazendo. E nós nunca tínhamos escrito, de fato, um artigo antes, científico. Então, nós elencamos as palavras que mais são repetidas durante o desenvolvimento do projeto, né? Tá. Condômino, não sei. Mas, beleza. Eu concordo também que a gente pode mudar as palavras-chave para o artigo final. Com certeza. Legal.
Que mais? A parte do resumo em inglês, eu acho que precisaria dar uma revisadinha também. Eu não sei se vocês jogaram em algum tradutor. Eu achei que, assim, você lendo assim, está um pouco confuso. Eu acho que precisaria talvez dar ordem. Por exemplo, vocês colocam lá solution to allow the authorized people entrance. É esquisito, né? Talvez allow the entrance of authorized people. Security flow in the night. Talvez during the night, né? Não sei. Talvez dar uma relidinha nessa parte em inglês. É só uma questão, não jogamos no Google. A gente que fez. Tá bom. Então talvez jogar no Google e fazer uma mistura dos dois aí. Acho que falta, professor. O Google tem melhorado muito a tradução, viu, moça? Mas lá na introdução, no segundo parágrafo, vocês comentam assim que lá no meados da década de 2010 desencadeou-se a necessidade de criar programas que pudessem melhorar o desempenho dos smartphones. Dessa forma surgiram os aplicativos. Eu não acho que os aplicativos apareceram para melhorar o desempenho dos smartphones, né? Na verdade, acho que como o desempenho dos smartphones melhorou, aí foi o momento de começarem a surgir aplicativos, né? Então, acho que vocês queriam dizer uma coisa e talvez escreveram outra. Então, não sei. Ficou esquisito, porque diz que foi necessário criar programas para melhorar o desempenho dos smartphones e aí surgiram os aplicativos. Eu achei meio esquisito. Está no segundo parágrafo aí da página 2, da introdução. Perfeito, professor. E mais? Mas não tenho muito mais comentários. Eu tinha feito aqui alguns rabiscos sobre o negócio da senha mestre, né? Pedir a senha mestre. Na hora que eu vi assim, senha mestre, eu falei, caramba, eu já comecei a me lembrar de todas as coisas ruins que já me passaram com esse negócio de senha mestre. Que mais? Eu acho que é só. A parte de bibliografia, vocês acho que pegaram coisas bem recentes. Se preocuparam em tentar gerar métricas, né, para usar como justificativa para o sistema, isso é legal também. Né? A gente só com palavras, um vendedor tentando convencer o comprador, né, mas contra números não tem argumentos. Então, é legal você sempre tentar apresentar algum comparativo, né? Vocês, de certa forma, tentaram aí botar de maneira gráfica, né, fazer algumas comparações, isso é legal. Acho que é isso. Da minha parte, acho que é o que eu gostaria de dizer. Então, parabéns aí pela conclusão do trabalho. Obrigado, Fabiano. Então, agradeço ao professor Lastaus pelas considerações. Anotaram aí, meninas? Tá tudo anotado, professor. Tá gravado. Tá gravado. As alterações para publicação, hein? Legal. Bem, eu para encerrar, né, pessoal, eu gostaria de só tecer algumas palavras, né? Eu achei que para mim foi um prazer muito grande estar orientando vocês aí ao longo desse ano. Vocês foram um grupo muito proativo, né? Muito autônomo, né? Era de se esperar, né? Porque todas são boas alunas, né? Já foram, né? Eu acho que o Lastaus atesta isso, né, Lastaus? Sim. Então foi muito fácil trabalhar com vocês, né? Então achei que até que eu fui, acho que um coadjuvante aí nesse processo. Vocês foram as atrizes aí principais aí, né? E geraram um produto que faço minhas as palavras do Vinícius, é um produto que tem utilidade, né? Que tenta resolver um problema, né? Que a gente observa, né? Uma situação cotidiana, que muitas vezes a gente nem percebe, né? Quando a gente adentra num condomínio, né? E nós somos sujeitos a esse tipo de ação, ou na nossa própria casa, né? Até várias vezes durante o dia, né? E a gente não percebe que, eventualmente, a gente poderia estar sujeito a um problema de segurança, um problema de saúde pública, né, como hoje está acontecendo. Né? Então, vocês estão de parabéns pelo tema que foi escolhido, né, que foi tão brilhantemente desenvolvido aí ao longo do ano, né, apesar de todas as dificuldades que aconteceram, né, certo? Que eu nem preciso comentar. Então, vocês estão aí de parabéns.
Eu só pedi, então, agora que a gente vai conversar, né? Aí uns 5 minutinhos, né? Até que já está avançado aí da hora, né? Eu pediria que vocês saíssem, então, né? E eu aviso, então, quando vocês poderiam entrar, pode ser? Pode ser. Professor, deixa só a gente fazer o último agradecimento aqui também a toda a galera que respondeu o nosso questionário, porque sem as respostas de vocês, nós não teríamos o feeling, nós não íamos conseguir realmente sentir o que o nosso produto, o nosso projeto poderia oferecer aos nossos usuários. Então, muito obrigada mais uma vez, pessoal. Tá bom. Ô, Domênica, aqui você vai agradecer 15 e os outros 100. Faltou 100, cara. Mas eu faço um agradecimento no Facebook e no Instagram. Boa, aí sim. Obrigada, gente. Todo mundo. Legal. Então, saiam, né? Depois eu chamo novamente. Beleza, obrigada, professor. Eu pediria a todos da plateia também para sair, tá bom? Eu só ficaria o Vinícius e o Lastaus. Ainda tem dois, o Milton e o Samuca. Será que eles estão lá ou só deixaram a câmera ali? Deixaram ouvir da reunião. Eles que me desculpem. Pronto. Tem quem eu... só, né? Tem mais alguém? Não, né? Tem mais uma pessoa. Removida também. Já foi removida? Tá bom, só ficamos nós agora, né? Legal, pessoal. Então, agora a gente tem um pouco de liberdade aí. Opa, Lastaus. Fala. Tem que dar pausa na gravação, senão vai ficar tudo público também. Ah, é verdade, é verdade. Essa parte não, vou pausar aqui.